pouco antes dos momentos do tiro, o atirador acabou tendo dor de barriga e defecando no local, o que depois serviria como prova de seu DNA. Oi, meu nome é Suelen e o caso que eu vou contar hoje para vocês é a bizarrice do caso da Diana Lovejoy. Eu peço para você que, caso você ainda não seja inscrito aqui, não esquece de se inscrever no canal, curte para mim que é muito importante e comenta aí, compartilha com alguém que gosta desses conteúdos. E vamos pro caso de hoje. Diana Lovejoy nasceu em 1975 no estado da Califórnia. Não tem informações exatas da cidade e da data do seu nascimento. A Diana era uma mulher descrita como doce, carinhosa, inteligente. Ela era uma mulher muito criativa para escrever músicas quando ela ainda era criança, e no ensino médio a Diana participava da banda marcial da escola. Depois de sair da escola, a Diana foi para a Universidade da Califórnia de San Diego e se graduou em literatura, psicologia, música e francês. Ela era uma mulher extremamente disciplinada, ela tinha uma vida muito saudável e ela gostava muito de esportes. A Diana acabou trabalhando na empresa Nokia e depois ela acabou trabalhando também em várias outras empresas de tecnologia. E ela vinha crescendo no seu ramo, sendo bem-sucedida nos seus trabalhos. Em 2005, a partir de um site de relacionamentos, a Diana acabou conhecendo um homem chamado Greg Mulvihill. Os dois perceberam que tinham muitas coisas em comum. Eles acabaram se conectando de uma forma muito forte para ambos eles. Greg também trabalhava na mesma área de Diana e também era um homem bem-sucedido em seus trabalhos. Após algum tempo de contato, eles começaram a namorar e então firmaram um relacionamento. Greg gostava das mesmas coisas que Diana. Eles gostavam de escalar, de esportes. A vida fitness fazia parte da rotina dos dois. Então, no ano de 2007, 2 anos após o começo do relacionamento, eles acabaram se casando e acabaram indo morar em uma cidade que se chamava Carlsbad. Lá eles compraram uma bela casa e acabaram indo passar a lua de mel na Costa Rica. Essa cidade tinha na época aproximadamente 100 mil habitantes. Ela é uma cidade costeira e extremamente caro o custo de vida lá. Uma amiga de Diana relatou que ficou extremamente feliz quando ela se casou com Greg. Ela disse que Diana era uma mulher excepcional. E se ela havia se apaixonado por ele, provavelmente Greg também seria um homem excepcional. Em 2008, Diana acabou se tornando uma treinadora fitness e ela também participava de competições de triatlos. Tudo ia bem no casamento dos dois, eles eram felizes e faziam as mesmas coisas. Porém, no ano de 2011, Diana foi diagnosticada com uma doença chamada fibromialgia. Essa doença é uma condição caracterizada por dores musculares generalizadas e fadiga crônica. Os problemas de saúde de Diana acabaram forçando ela a sair do seu trabalho, e esse seria o seu trabalho que era melhor remunerada. No mesmo ano de 2011, Greg organizou férias para que ele e Diana pudessem relaxar. O estresse acabava piorando a situação de Diana. O trabalho que Diana teve que sair era estressante, mas era muito bem remunerado. Eles também tinham estresses porque o casal, desde 2007, tentavam ter filhos, porém Diana já havia sofrido diversos abortos. No total, ela acabou sofrendo 8 perdas. Eles eram excelentes pessoas, então provavelmente seriam excelentes pais. Tudo o que eles queriam era construir uma família completa. Enquanto os filhos não vinham, o casal criava gatinhos. Diana e Greg eram apaixonados por animais. Após um tempo, Diana pesquisando, encontrou um remédio que se chamava guaifenesina. Tem alguns pacientes que tomaram esse medicamento, tendo fibromialgia, disseram que as dores acabaram melhorando. Então Diana começou a fazer uso também do remédio. Após alguns meses, Diana já se sentia melhor. Então ela e Greg, no ano de 2012, resolveram novamente tirar férias. Eles foram para Guadalupe. Greg ficava preocupado por Diana tomar o medicamento, mas estava muito feliz por saber que sua esposa estava se sentindo melhor. Greg filmou sua esposa mergulhando e ela parecia estar extremamente bem. Durante essa viagem, o casal teve uma surpresa excelente. Eles descobriram que Diana estava grávida. Mesmo com todos os abortos, Diana sempre disse que conseguiria um dia em sua vida dar à luz a um filho. E ela tentaria até o dia em que isso se realizasse. Então, em setembro de 2012, o mesmo ano da viagem em que descobriram a gestação,
Diana deu à luz a um menino lindo, que nasceu totalmente saudável, com peso e tamanho ideal. Ali, então, começaram a vida que eles sempre queriam, ser felizes com a sua família completa. Porém, o que ninguém imaginava era que depois de um tempo, Diana e Greg começariam a ter problemas por causa da criança. Na verdade, Diana acreditava que seu filho também sofria de fibromialgia. Essa doença é muito difícil de ser diagnosticada, então ela acreditava que quanto antes começasse a tratar o menino, ele não sofreria como ela sofreu. Diana dizia a todos que Greg era negligente em relação à saúde do menino. Ela sempre dizia que o menino tinha algum tipo de doença e sempre falava que ele estava com alguma enfermidade. Assim, ela mesma fazia pesquisas e acabava medicando o menino em casa. Porém, Greg não concordava com as afirmações de Diana. Ele acreditava que o filho era 100% saudável, como quando nasceu, e que não precisava nunca tomar medicamentos, nem ervas e chás que Diana acabava dando para o menino. Os desentendimentos sobre a saúde da criança acabaram criando problemas matrimoniais. Diana e Greg acabavam discutindo por causa de motivos banais, e isso para eles se tornava um grande problema. Os problemas do casal não paravam por aí. Pelo fato de Diana ter parado de trabalhar quando começou a ter muitos problemas de estresse e piorar a sua condição, o dinheiro estava curto e o casal estava sofrendo por condições financeiras. O único provedor da casa era Greg, no momento. Porém, para piorar a situação, Greg teve um problema no ombro e precisou se afastar também do trabalho. Diana, que no momento estava melhor de saúde que seu marido, teve que aceitar um trabalho que ganharia bem menos do que estava acostumada quando trabalhava. Eles não tinham mais aquela boa vida que proporcionava todo o conforto para a família. Diana então teve uma ideia para tentar complementar a renda e criou um canal aqui na plataforma, no YouTube. Ela fazia vídeos de culinária e ensinava pessoas que queriam se alimentar melhor e que não tinham tanto tempo a fazer comidas mais saudáveis. Diana também passou a participar de concursos na internet e chegou até a promover caixas de areia para gatos. Porém, nada ajudava na condição financeira e o declínio no bolso acabou trazendo problemas piores para o casal, que não se entendiam mais e frequentemente discutiam. O relacionamento dos dois estava indo de mal a pior e tendia a piorar mais ainda. Diana afirmava para os seus amigos que Greg não a apoiava em nada, nem em seu canal e nem as formas que ela tentava ganhar dinheiro. Ela ainda dizia a seus amigos que algo terrível estava acontecendo em sua casa. Em 2014, o casal até tentou fazer um aconselhamento matrimonial, o que não teria surtido efeito. Então, em julho de 2014, Greg chegou em casa, na casa que morava com sua esposa e seu filho, e encontrou um xerife na porta com uma ordem de restrição. Greg não poderia ficar mais em sua casa, e ele tinha 10 minutos para retirar as suas coisas de lá. Diana havia prestado queixa na polícia e disse que Greg estava agredindo sexualmente. Por fazer uso de medicamentos, Diana estava em um estado de sonolência muito profundo. Ela disse que teria acordado ainda meio grogue no meio da noite e visto Greg sentado na cama. Ele estava tocando em suas partes íntimas, sem o seu consentimento. Diana também acusou Greg de estar molestando o filho deles. Ela disse que o menino havia sofrido várias agressões sexuais. As denúncias de Diana acabaram afastando Greg de casa e envolveram também órgãos de proteção à criança. Greg acabou respondendo às denúncias de Diana com um pedido de divórcio. Ali então, nesse momento, eles começaram a travar uma batalha pela custódia do menino. Greg só pôde ver seu filho após algumas semanas, após passar por exames psicológicos. As visitas de Greg eram todas supervisionadas e ele só podia ficar perto de seu filho por alguns minutos. Greg alegou que Diana era uma mentirosa, que ela estava louca e obcecada, que ela abusava emocionalmente dele e do menino, fisicamente e também verbalmente. Por uma determinação do tribunal, Greg e o menino acabaram passando por diversos exames toxicológicos e psicológicos. As avaliações não demonstraram nenhuma indicação de que Greg molestava a criança ou Diana. Não existia nenhuma evidência concreta disso. Então ele acabou sendo inocentado das acusações feitas pela ex-mulher. O acompanhamento com a criança acabou levando um tempo, até que em novembro de 2015,
o tribunal determinou que Greg ficasse com 50% da custódia do filho. Greg ainda estava impossibilitado de trabalhar, então em 2016, o tribunal também decidiu que Diana deveria pagar a Greg mensalmente $100 de pensão alimentícia. Eles acabaram fazendo então um acordo que Diana ficaria com a casa que eles tinham em Carlsbad e que Greg receberia dela sua parte, que seria $120 mil. Diana tinha um período de aproximadamente 4 meses para pagar esse valor ao marido. O divórcio conturbado então acabou tendo fim no final de 2016. Tudo parecia então estar tranquilo e calmo, tendo cada um 50% da custódia do filho. Diana teria ficado com a casa e Greg estava morando em outro local. Porém, as coisas não iam tão bem assim, pois Diana dizia a seus amigos que não se conformava com a decisão do tribunal. Ela não acreditava que eles deixassem a criança perto de Greg, mesmo sabendo que ele havia molestado o menino. Então, após algum tempo, Diana começou a fazer aulas de tiro, para tentar se proteger do marido caso ele tentasse alguma coisa contra ela e a vida do seu filho. Lá ela acabou conhecendo então um treinador chamado Weldon McDavid. Weldon era um ex-fuzileiro naval. Ele já havia sido herói e ajudado outras mulheres que estavam tendo problemas com ex-maridos, como Diana estava tendo com Greg. No passado, ainda na cidade de Carlsbad, Weldon conheceu uma mulher chamada Crystal Harris. Essa mulher estava sofrendo abusos físicos, sexuais e psicológicos de seu ex-marido. Weldon acabou ensinando essa mulher a atirar e deu aulas a ela de autodefesa. Isto, futuramente, acabou ajudando Crystal Harris. Um dia que seu ex-marido foi tentar abusar dela, ela usou o que tinha aprendido com o professor, sem precisar usar a arma, e conseguiu que seu ex-marido fosse preso, usando apenas a autodefesa que Weldon havia ensinado. Diana acabava se sentindo muito protegida perto de Weldon, que era um herói na cidade. Diana e Greg viviam sua vida tranquilamente, porém eles ainda brigavam no tribunal pela custódia do menino. Ambos queriam 100% da custódia. Então, em 1º de setembro de 2016, por volta das 10h30 da noite, Greg Mulvihill acabou recebendo uma ligação de um homem que dizia ser um detetive particular. Ele disse que teria sido contratado por Diana para conseguir evidências contra Greg para que ela pudesse apresentar para o tribunal. Mas o homem tinha juntado algumas provas contra a própria Diana, e isso ajudaria a Greg a ganhar a custódia do filho. O homem então disse a Greg que fosse até uma estrada de terra próxima a uma avenida que se chamava Avenida Soledad. Ele disse que lá tinha um grande poste e que ele deixaria lá um arquivo colado no poste que seriam as provas que Greg poderia usar no tribunal. Greg acabou suspeitando da ligação, mas a curiosidade acabou sendo mais forte. Então ele chamou um amigo que se chamava Jason Kovac para ir com ele até o local, pois era muito tarde da noite e já era escuro demais. Os amigos então se armaram de lanternas e um taco de beisebol e foram até a estrada. Quando chegaram lá, perceberam que o local estava extremamente escuro. Naquela noite não havia luz noturna, nem mesmo a luz da lua ajudava a clarear o local. Eles avistaram algo próximo ao poste que foi indicado que seria deixado os documentos para ajudá-lo. Porém, desconfiados, eles acabaram decidindo então dar uma olhada em volta do local antes de ir ao ponto que seria indicado. Greg, com a sua lanterna, começou a iluminar as beiradas da estrada, que era envolta de matos, arbustos e árvores. Com a lanterna, Greg acabou vendo algo no meio dos matos como se fossem roupas de uma pessoa. Foi quando ele mirou exatamente a lanterna para a direção e Jason Kovac gritou: "Corra, Greg, que é um atirador." Imediatamente, os dois amigos saíram correndo. Greg sentiu algo começar a queimar em seu peito, e ele e seu amigo ouviram nesse momento mais 6 disparos. Eles conseguiram chegar até o carro em que foram até o local e então saíram dirigindo. Pararam a aproximadamente 1 quilômetro do local dos tiros e chamaram a polícia. Jason dizia à polícia desesperado que seu amigo havia levado um tiro de um atirador que estava deitado no chão. Ele disse para correrem, pois Greg estava sangrando muito. Quando a primeira viatura chegou ao local, o policial entendeu que ali ainda era uma zona de perigo, que o atirador poderia estar próximo. Então, o policial decidiu colocar Greg no banco de trás de sua viatura e levá-lo imediatamente para a emergência. Greg foi às pressas, então,
para a sala de cirurgia. Passou por uma cirurgia muito delicada. Um tiro havia acertado próximo ao seu peito do lado esquerdo, mais próximo da axila do que do coração. A sargento Debbie Ernest acabou indo conversar com Jason, que explicou tudo a ela o que teria acontecido. Jason disse à sargento que não conseguiria identificar o atirador, mas poderia mostrar exatamente o local de onde tudo teria acontecido. A polícia então foi enviada ao local para preservar a área que seria então de fato a cena do crime. Várias viaturas foram mandadas para o local então. Quando chegaram então no poste, que foi o local indicado pelo homem no telefone, lá não havia evidência nenhuma, apenas uma toalha do Angry Birds posicionada exatamente embaixo do poste. A toalha teria sido colocada no local para chamar a atenção de Greg, e ali seria o local que seria o exato alvo do atirador. Outra evidência que foi encontrada no local, pasmem, mas foi um monte de fezes humanas. Isso mesmo que você ouviu. Um dos policiais acabou sentindo o cheiro de fezes humanas e foi quando eles avistaram uma outra coisa meio branca. Quando a polícia chegou próximo dessa possível evidência, encontraram uma outra toalha ao lado de onde estavam as fezes. Essa outra toalha teria sido usada para que a pessoa se limpasse. Por incrível que pareça, as polícias ficaram abismadas por ter encontrado aquilo na cena de um crime. Então, eles recolheram as fezes, pois ela conteria o DNA do possível atirador. Greg, felizmente, sobreviveu à cirurgia e, após 2 dias internado, ele foi liberado muito bem do hospital. A investigação começou e a primeira pessoa que a polícia foi atrás foi Diana Lovejoy. Ela foi questionada se teria algo a ver com o atentado contra a vida de Greg. Diana disse à polícia que não tinha nada a ver com aquilo. Ela e Greg já nem tinham mais um relacionamento. E por mais que eles travassem uma batalha judicial pela guarda do filho, ela jamais teria coragem de fazer isso com o pai de seu filho. Sem mais nenhum tipo de informação que ajudasse, ela então foi liberada pela polícia. Greg também disse aos policiais que não conseguia imaginar ninguém que pudesse fazer isso contra ele. Ele disse que não tinha inimigos. Ele também disse que mesmo que ele e Diane já não estivessem mais casados e nem tivessem mais amor um pelo outro, ele não acreditava que a ex-esposa poderia fazer aquilo com ele. Porém, a polícia tinha uma evidência que poderia ir atrás e que seria o ramo mais fácil para chegar até alguém envolvido. Eles sabiam que Greg havia recebido uma ligação. O número de telefone acabou sendo rastreado e a polícia descobriu que o telefone que teria sido usado para ligar para Greg era um telefone descartável. Porém, a polícia conseguiu descobrir e rastrear o local que o aparelho teria sido comprado. E esse local era uma loja que se chamava Best Buy, em uma cidade vizinha. Logo então, a polícia foi até a loja. O gerente da loja se colocou à disposição de ajudar a polícia e disse que procuraria exatamente a hora e até a filmagem de quem teria comprado o aparelho. A polícia sabia que o aparelho havia sido comprado 2 semanas antes do dia 1º de setembro. E durante 5 dias, eles continuaram investigando possíveis pistas, mas não encontravam nada relacionado a quem tivesse feito isso com Greg. E então, 5 dias depois de ir até a Best Buy, ela recebeu em seu e-mail as filmagens de quem teria comprado o aparelho. Quando a sargento deu o play na fita, eles então ficaram chocados. As imagens estavam meio granuladas, mas eles podiam ver perfeitamente que quem tinha comprado o aparelho era Diana Lovejoy. Os policiais montaram barreiras na cidade toda e Diana Lovejoy foi presa em uma blitz. Eles questionaram a ela o que ela teria ido fazer na loja e o que ela teria comprado lá, somente para dar corda e saber o que ela inventaria. Diana disse que tinha ido à Best Buy para comprar um roteador novo para sua casa. Os policiais então falaram para Diana que tinham a filmagem exata de quem teria comprado o aparelho. Logo, Diana mudou sua versão, vendo que não tinha para onde correr, e disse à polícia que após o seu divórcio, ela tinha começado a fazer aulas de tiro em um lugar chamado Iron Sights. Ela disse então que ela e o Eldon McDavid teriam ficado muito íntimos e amigos, e ela acabou desabafando com ele o que estava acontecendo em sua vida. O Eldon, como no passado já havia salvado a vida de outras mulheres, disse a Diana que tinha um plano para que Greg se assustasse e nunca mais voltasse
para perto dela e de seu filho. Ela disse então que o Weldon teria dado a ela instruções de que comprasse o aparelho e que ele iria armar uma emboscada para assustar Greg. Mas ela disse que em nenhum momento ele teria dito que tiraria a vida ou atiraria em seu ex-marido. Ela não sabia detalhes do plano. Ela ainda revelou à polícia que na noite de 1º de setembro, ela teria levado Greg até o local na estrada perto da Avenida Soledad, que após algum tempo, Weldon ligou para ela pedindo que ela fosse buscá-lo, e foi nesse momento que ela ouviu os barulhos da sirene. Ela ainda disse que Weldon revelou a ela que precisou atirar em Greg, pois ele iria atacá-lo. Então Weldon foi chamado para prestar interrogatório. Inicialmente, ele começou dizendo aos policiais que estava à sua casa, que ficava a alguns quilômetros de distância do local. Ele disse que na noite de 1º de setembro não tinha saído de casa em nenhum momento. Foi quando os policiais, já sem paciência com toda aquela baboseira que estavam ouvindo há dias, perguntaram a ele se teria algum motivo para ter o seu DNA na cena do crime. Foi quando Weldon imediatamente mudou a sua postura e teria mudado até a sua cor, ficando pálido. Ele disse aos policiais que não tinha nada dele lá no local, e então o policial acabou sendo até irônico e disse a ele que o DNA é uma coisa que a gente tem que deixar no local, que ele não sai voando com o vento e acaba parando em qualquer lugar. Naquele momento, o Weldon já sabia que os policiais estavam falando de suas fezes que foram encontradas no local. E naquele momento, a polícia também não tinha certeza se as fezes eram de Weldon, pois ainda nem tinham coletado o seu DNA para fazer a comparação. Como foi pressionado, o Weldon McDavid acabou dizendo aos policiais que um dia antes do dia 1º de setembro, ele havia saído de casa para fazer exercícios e estava correndo próximo àquela área. E foi quando ele, que havia comido comida mexicana, começou a sentir fortes dores abdominais e não conseguiu sair do local sem precisar antes usar o banheiro. Weldon disse à polícia que tinha sentido muita dor e não conseguiu segurar a vontade, e então teria acabado defecando no local do crime, sem imaginar que no dia seguinte ali seria cometido um crime. Os policiais continuaram a conversa com Weldon e pegaram então o seu DNA para fazer o teste. Weldon conversou por muito tempo com os policiais, negando, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo. Após algum tempo, ele acabou se dando conta de tudo o que tinha acontecido. Weldon começou a soltar algumas frases aleatórias, dizendo: "Agora eu entendo tudo. Eu sou um estúpido, eu fui enganado." Weldon parecia estar decepcionado consigo mesmo e parecia realmente que de alguma forma ele tinha sido enganado. A polícia então, após o interrogatório, conseguiu um mandado de busca para a casa de Weldon. Então, no dia 8 de setembro, eles encontraram em sua garagem um rifle. Junto com ele havia 6 cápsulas, exatamente o número de tiros que Jason disse ter ouvido após sair correndo com Greg. Também havia junto um silenciador. Ao examinar os computadores de Diana Lovejoy, a polícia encontrou buscas em seu computador em que ela tentava saber qual o dia exato do ano teria a lua nova. A lua nova é conhecida por deixar a noite completamente escura, sem nenhum tipo de iluminação. O dia 1º de setembro de 2016, à noite, seria então lua nova. Os policiais também descobriram que Weldon McDavid e Diana Lovejoy estavam tendo um caso amoroso e haviam dormido juntos por várias vezes. Diana e Weldon McDavid foram acusados de tentativa de assassinato e conspiração para cometer assassinato. A promotoria acreditava que Diana teria bolado todo o plano para matar Greg. O motivo de tudo isso seria que Diana não teria os $120 mil para pagar ao ex-marido. E ela também queria 100% da guarda de seu filho. Diana planejou tudo, enganou Weldon McDavid e queria ficar com tudo sozinha. Com seu marido sendo morto, Diana não teria que dividir nada com ninguém. Por fim, todas as acusações que Diana fazia há anos contra Greg eram todas falsas. Greg nunca tinha abusado de seu filho e muito menos de sua esposa. Muito pelo contrário, ele era um excelente homem e um excelente pai. Diana era ambiciosa e queria tudo somente para si. Após um ano, então, da tentativa contra a vida de Greg, em outubro de 2017, Diana Lovejoy e Weldon McDavid foram a julgamento.
As fezes foram testadas e o DNA deram positivos, sendo mesmo de Weldon McDavid. Essa prova física acabou se tornando mais forte após a tia de Diana, que também se chamava Diana, ter dado seu testemunho no tribunal. Ela disse que no Natal de 2015, um ano antes da tentativa contra a vida de Greg, Diana havia perguntado à tia se ela conhecia alguém que pudesse dar um susto em seu ex-marido ou até mesmo pudesse tirar a sua vida. A tia de Diana disse que no momento se assustou com a pergunta da sobrinha, mas teria levado tudo como se fosse uma brincadeira de mau gosto. Ela jamais imaginou que Diana realmente planejava algo contra a vida do marido. Isso acabou fortalecendo as acusações que tudo teria sido premeditado, e há muito tempo Diana planejava tirar a vida de Greg. No julgamento, Jason Kovac, o amigo de Greg, deu seu depoimento e Greg pediu para que as pessoas que estavam gravando não filmassem seu rosto no momento em que ele desse seu depoimento. Ainda em uma tentativa de salvar o seu cliente, o advogado de Weldon McDavid disse que ele, por ser um ex-fuzileiro, não queria matar de fato Greg, só queria assustá-lo. Ele poderia ter tirado a vida de Greg com um piscar de olhos, por ser treinado com armas. Um fato que chamou a atenção foi que no momento da leitura da sentença, Diana Lovejoy acabou passando mal e chegou a desmaiar no tribunal, sendo socorrida pelo médico. Ela ficou inconsciente por algum tempo, mas depois de socorrida, passou bem. Diana foi condenada a 26 anos de prisão, enquanto Weldon McDavid foi condenado a 50 anos. A diferença das penas foi porque o Weldon teria puxado o gatilho da arma. Após tudo isso, Greg teve 100% a guarda de seu filho e também ficou com todos os bens que pertenciam à família, incluindo a casa. Greg era um homem bom e, graças a Deus, ele foi o primeiro caso do nosso canal em que a vítima não acabou perdendo de fato a sua vida. Eu não sei se você conhecia esse caso, mas eu achei muito interessante pela burrice do atirador de acabar defecando no local onde iria cometer um crime. Seria cômico se não fosse trágico. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Aproveitem que vocês caíram nesse vídeo e assistam outros vídeos do canal. Não esqueçam de se inscrever e não esqueça de deixar aquele coração de costume aqui nos comentários. Um beijo para todo mundo e até o próximo caso.